Olá, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Catedral da Reconciliação, Igreja Episcopal Carismática. Fica em Recife, no bairro de Boa Viagem. E ela é conduzida através do ministério do Bispo Diocesano Dom Alexandre Ximenes. Aqui estamos dando continuidade ao Antigo Testamento. Estamos no segundo módulo e nós estamos no livro de Daniel. E nós estamos aqui para estudar o capítulo 9 desse livro. Daniel é um livro que divide opiniões, um livro que na Bíblia judaica está entre os escritos, diferente da nossa Bíblia, que está entre os profetas. Mas é um livro que fala de escatologia, é um livro que fala de uma forma muito especial, numa linguagem apocalíptica, né? É um tipo de escrita apocalíptica, mas também é um livro que conta histórias. São 6 histórias e 4 visões de Daniel. Nós entramos na segunda parte do livro e agora, nesse capítulo, Daniel vai orar pelo povo. Daniel entende que pelo tempo que já havia passado, ele chega muito jovem na Babilônia, é um dos exilados, um dos primeiros a ser exilados. Ele era um homem, como aqui já nós descrevemos, um homem muito íntegro, mas muito bem preparado. Na época ele era um jovem com muito potencial, servia na corte, devia ser alguém da nobreza ou de uma família muito próxima à família que reinava, ou era algum dos nobres, e por isso elevado entre esses que eram os mais capazes, os mais bem aparentados. E Daniel consegue concentrar, né, um grande número de características que interessava a qualquer corte. Né? Era um homem bem preparado, bem capacitado, culto, íntegro, e um homem bonito de aparência. Né? A Bíblia o descreve como um homem de boa aparência. Então, qualquer um se interessaria por uma pessoa com essas características. Daniel é preparado para servir na corte lá na Babilônia e é honrado até aqui. Nesse trecho onde nós chegamos no capítulo 9, acredita-se que ele tem mais de 80 anos, talvez 83, mas não há exatidão. E nem nos interessa aqui também ter exatidão, porque as datas não são tão importantes assim, mas sim o que nós estamos vendo através dessas palavras. Porque nesse momento, Daniel, ele se volta à oração. Mas uma oração que é um exemplo bíblico de uma oração feita por alguém que tem um compromisso verdadeiro com Deus. Porque ele vai examinar as Escrituras e ver que já está exatamente se cumprindo o tempo que Deus determina para o cativeiro. Então, 2 coisas são reveladas já no início desse capítulo. E são revelações que vêm nos ajudar a interpretar a própria Bíblia, dar crédito às palavras de um outro profeta, que é Jeremias. Porque Daniel está consultando exatamente o profeta Jeremias. E eu tenho uma impressão, não tenho certeza, mas o que me vem à mente é que talvez Daniel esteja examinando o capítulo 9 de Jeremias, porque esse capítulo de Jeremias foi uma carta que Jeremias escreveu aos cativos na Babilônia, porque Jeremias não vem entre eles. Jeremias é preso no Egito. Jeremias ele não vem entre os cativos. Ezequiel vem, pois é contemporâneo, mas Jeremias ele é preso. Jeremias retorna. No final do livro de Jeremias, a gente vai ver que é dado a Jeremias o direito de uma escolha. Ninguém, eu acho, é dificílimo um homem ter esse direito, mas Jeremias tem. E ele escolhe voltar para Jerusalém. Lá ele é preso, depois disso ele é
levado para o Egito. Então vejamos aqui o seguinte, talvez Daniel tivesse aí examinando não todo o conteúdo do profeta Jeremias, mas talvez o capítulo 29, que é esse escrito, uma espécie de carta que é escrita e enviado para os cativos da Babilônia. E ele, quando diz que está consultando o profeta Jeremias, por isso que eu creio que pode ser isso, ele também vai dizer o seguinte, o profeta Jeremias é uma outra afirmação que serve para que a gente veja o seguinte, um outro livro apresenta Jeremias como um profeta. Então sigamos. Daniel se põe a orar. E ele ora de uma forma que a gente precisa aprender com ele. Ele ora como conhecedor da lei do Senhor, da aliança feita no Sinai. Embora esse povo tivesse quebrado a aliança, Daniel sabia muito bem do que se tratava. Conhecia a palavra e estava nesse momento consultando uma porção dessa palavra. Daniel reconhece o poder de Deus, mas pede perdão e se coloca como um pecador, porque ele diz que ele não vai acusar o seu povo de uma forma com que eles pecaram. Ele diz, nós pecamos. Então ele compartilha a culpa. Eu gosto muito do comentário de Rick Warren. Eu tenho citado ele, eu tenho citado o Dr. Shedd e Eugene Peterson, porque são comentários que eu tenho lido, tenho buscado para trazer aqui. Apesar de alguns ser mais teológicos, outros são bem pastorais. E eles são muito bons para a nossa caminhada. Daniel vai seguir orando, pedindo perdão, e ele começa a reconhecer a grandeza de Deus e a sua misericórdia. Esse é um ponto alto da oração. O Dr. Shedd diz que essa oração chega no seu ponto de adoração, porque ele começa a orar reconhecendo de tal forma que ele começa a perceber a realidade de Deus, e aí quando ele culmina, ele chega no Deus misericordioso. E segundo o Dr. Shedd, uma oração assim não pode ficar sem resposta, ela jamais ficará sem resposta. E não é outra coisa que acontece. Isso ocorre mais ou menos pelo capítulo 18 e 19, mas no capítulo 20 está escrito que ele ainda orava. Quando o anjo Gabriel vem ter com ele e traz paz a ele, o reanima e diz a ele que Deus o amava e que Deus disse a ele também que no mesmo instante em que ele se pôs a orar, o decreto do Senhor foi estabelecido, o sim de Deus. E é nesse contexto que o anjo vai dizer a ele, te prepara para que entendas a visão. E essa visão é a visão de 70 semanas que trará uma revelação, e é isso que o anjo o prepara para que ele possa entender. Então, a gente vai ver aqui algumas características de suma importância, né? Daniel traz à memória a palavra, consulta a palavra. Daniel tinha bastante tempo na Babilônia como um homem importante, mas nunca esqueceu da aliança feita com seu Deus. Nunca esqueceu o Deus da vida dele, nem nunca perdeu o vínculo com esse Deus. Ele sempre estava orando. Várias passagens desse livro nos traz Daniel orando. Logo no início, a oração salva a vida deles, porque eu tinha um decreto, né, do rei Nabucodonosor que pudesse matar todos os adivinhos, os magos, os sábios. E é a coragem de Daniel, a sua integridade, a sua oração, que é honrada por Deus, e Deus revela a ele o sonho e ele interpreta o sonho do rei. Então imagine o seguinte, é exatamente esse homem, com essas características, que está nesse momento sendo
cheio de ânimo e de esperança pela revelação que o anjo lhe traz. Primeira coisa, ele diz assim, vejamos aqui o que está descrito. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda em oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Então vejamos, esse trecho vai trazer para a gente Gabriel vindo em resposta à oração de Daniel, e ele diz assim, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 70 semanas. Para saber cessar a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para salvar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então vejamos, é muita coisa, é muito especial esse versículo, não é? São 6 alvos, não é? Cessar a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. No 25, veja o seguinte, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 70 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas será morto o ungido, e já não haverá o povo de um príncipe que há de vir. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará descer o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então é uma visão que alguns interpretam como 490 anos. Essa visão, ela pode estar descrevendo um tempo entre o decreto do rei Ciro, que vai estar mais ou menos alinhado com isso, ou o decreto que Neemias leva para reconstruir o muro. Pode ser um desses dois. Há uma lacuna. E por isso que há margem para mais de uma interpretação. E a última data pode ser a morte de Cristo ou a destruição do templo depois da morte de Cristo, no ano 70. Mas não se faz necessário precisão aqui, nem fechar essas lacunas, porque há um entendimento de que quando as escrituras fazem silêncio, nós também devemos ficar em silêncio, né? Exatamente lendo esse comentário de Rick Warren, a gente começa a ver o quão importante é ter esse entendimento. Então vejamos o seguinte, Gabriel lhe trouxe uma reforma de forma de uma terceira visão, né? Porque ele lhe responde, mas ele
lhe revela uma terceira visão. A visão vem a Daniel, é numa forma de visão que ele recebe isso. E agora não é Daniel que interpreta o sonho, mas Gabriel. Antes, Daniel era aquele que interpretava os sonhos. Agora, Deus o honra, porque desde o capítulo 7 que nós estamos estudando, as visões que Daniel começa a ter o deixam muito abalados, porque ele percebe, ele começa a ter entendimento de tudo que estava vendo, e aquilo o deixa profundamente abalado. E é exatamente o resultado de tudo isso que faz ele fazer essa pausa para oração, e ele começa a interceder. E começa a entender que estava no fim do tempo de 70 anos de cativeiro. E ele vai orar. E é uma oração que vai poder descrever para a gente o quanto é importante essa oração. Porque haverá os que vão voltar pelo decreto de Ciro para Jerusalém. Vão trazer de volta os objetos que foram levados do templo. É exatamente esse rei muito poderoso que vai pagar tudo, vai mandar material para reconstruir o templo. Vai dar um decreto para que eles possam viajar e ir para Jerusalém, voltar para a cidade de Jerusalém, reedificar tudo. Então, há inclusive o dinheiro para reedificar o templo. Foi exatamente o rei que pagou. Né? Ele manda providenciar tudo. Então, é como se ele pagasse, né, por tudo, porque é do tesouro real que é tirado. Só que a gente vê o seguinte: Deus está restituindo o que foi levado. Né? Então, toda vez que isso ocorre, é Deus o provedor, inclusive dos materiais. Então, em todos os aspectos, é Deus que está permitindo, é Deus que está construindo. Nós somos apenas instrumentos. Esse era um momento onde toda a espiritualidade de Israel seria reconstruída através do livro que está registrado no livro de Esdras e Neemias. O templo seria restaurado. Quando eles começam, eu já falei isso em outras aulas, antes de começar a edificar, eles param e eles entendem que a primeira coisa a edificar seria o altar. Então eles restauram o altar e daí começa a restauração do templo. Significa que a espiritualidade deles está sendo restaurada. E logo depois vem os relatos do livro de Neemias, porque Neemias vem com outra incumbência: construir o muro. Então, primeiro a espiritualidade, depois a proteção. Tudo está sendo ressignificado. E esses que retornam são os arrependidos. São aqueles que se arrependeram e vão ter toda a sua espiritualidade reconstruída. Porque, infelizmente, muitos foram condenados, não tiveram o mesmo destino. Meus irmãos e minhas irmãs, é nesse sentido que eu quero que a gente preste atenção para esse capítulo, como um exemplo de oração. Uma oração respondida, uma oração bíblica, que eu e você possa beber dessa fonte, ter uma fé assim, operosa. Por isso, aqui eu encerro e me despeço com um desejo de um culto abençoado para você. No nome de Jesus. Até a próxima aula. Agora estudaremos o final do livro. Tchau, tchau.